Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quarta-feira. Um excelente dia para você e para toda a sua família. Muito obrigado por nos fazer companhia todos os dias aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Nesta edição do programa Assunto do Dia, vamos aprender um pouco mais sobre prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de ovário. Fique atento porque já teremos dicas e explicações sobre esse tipo de câncer, considerado pelos especialistas como um dos mais graves. Aqui no estúdio vamos conversar com o Dr. Erasto Filho. Dr. Erasto, ele é cirurgião oncológico e daqui a pouquinho vai responder as suas dúvidas sobre o assunto. A gente vai escutar daqui a pouquinho o nosso especialista de hoje. Mas antes, vamos chamar já você que está em casa para participar aqui do programa. Vamos construir juntos esta edição do Assunto do Dia. Vamos lançar nossa enquete. A partir de agora, temos uma pergunta a fazer a você que está em casa, já para você ligar para a gente e interagir aqui e participar do programa. Vamos fazer aqui a seguinte pergunta. Vamos lançar a partir de agora a nossa enquete do dia. Queremos saber de você que está em casa se você sabe como identificar o câncer de ovário. Sabe sintomas, características? Sim ou não? A pergunta é objetiva. Você vai ligar para a gente para responder também de forma objetiva. Os nossos números: 3424-1977, nossa linha interativa, ativa e disponível para você ligar para a gente e já participar aqui do nosso programa. Liga também no 3424-1547. 3424-1977 e 3424-1547. Participa com a gente, é muito bom receber a sua ligação. Se você tem acesso à internet, você já pode entrar na nossa fanpage. facebook.com/assunto do dia é o nosso espaço lá na internet. Você digita lá a sua pergunta, também pode deixar um depoimento sobre o assunto ou até mesmo escrever uma frase e essa frase vai passar aqui na nossa telinha no decorrer do programa. E se você tem o WhatsApp em mãos, quer participar, quer interagir, mande várias perguntas no 99209-4819. 99209-4819. Você escreve sua pergunta, daqui a pouquinho o nosso convidado terá o maior prazer em responder a sua dúvida. E olha só, pouco se ouve falar sobre o câncer de ovário, mas atualmente é considerado o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado em fases iniciais. De acordo com dados do INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, serão registrados a cada ano aqui no nosso país aproximadamente 6.000 novos casos de câncer de ovário, sendo que cerca de 70% destes, o diagnóstico, ele vai se fazer em estágios avançados da doença. E a agente de viagens, Mônica, ela descobriu o tumor em estágio inicial. Ela já deu início ao tratamento, né? A gente vai conferir a partir de agora, numa reportagem especial, a história da Mônica. Fique atento que também tem muitas informações. Acompanhe! Um tumor que é o 7º tipo de câncer feminino mais comum no mundo. O tumor de ovário não apresenta sintomas e, por isso, ele é considerado também o mais agressivo dos cânceres ginecológicos. Isso é uma dificuldade muito grande dos pacientes com tumor de ovário que geralmente já chegam para a gente com o diagnóstico tardio. A gente não existe nenhum tipo de rastreio e muito menos prevenção para esse tipo de tumor. Então, quando o paciente surge, ele já chega para a gente com uns tumores já avançados, com uma tumoração já bem visível e normalmente são assintomáticos do ponto de vista fisiológico. Eles geralmente não perdem peso, geralmente vêm com um status performance bom, ou seja, eles vêm ígido para a cirurgia. Mas nem todo tumor no ovário é de natureza maligna, como explica este cirurgião oncológico. Os tumores borderline, eles são os tumores que têm baixo risco de malignização. Então, aproximadamente 15% desses pacientes se tornam malignos. Mas são tumores que a gente precisa fazer um acompanhamento de perto, porque ele tem chance de recidiva. Entre os fatores de risco para o surgimento do câncer no ovário estão a hereditariedade e os pacientes com câncer de mama,
que em certos casos podem apresentar uma mutação no gene BRCA, aumentando a chance de desenvolvimento de tumores no ovário de 30% a 50%. O câncer de ovário normalmente é um câncer associado, ele é bimodal. Então tem os cânceres que são associados à idade, aqueles que se tornam a partir dos 60, 70 anos, e os mais jovens, que são geralmente os de origem germinativa. É um tipo diferente de tumor que acomete adolescentes e crianças. Os tumores que surgem na sexta, sétima década de vida são os cânceres do tipo adenocarcinoma seroso, que é o tipo mais comum e que esse sim a gente trata de uma maneira específica do câncer. Em novembro de 2017, Mônica descobriu um câncer na mama esquerda e precisou passar por uma cirurgia no ano seguinte, além de sessões de quimioterapia e radioterapia. Eu já desconfiava que seria um possível câncer de mama. Quando saiu o resultado da biópsia, eu cheguei para a doutora Denise, que ela já pegou na minha mão, Moniquinha, e eu senti que ela ficou um pouco receosa de dizer, vamos fazer a retirada total. Eu fiz, doutora Denise, fique tranquila, eu já sei que deu positivo, já sei que vamos cuidar do nosso câncer de mama, agora eu quero saber quando vamos começar. E aí eu falei para minha irmã, Tassiana, fica tranquila, que vai dar tudo certo, porque Jesus só dá a cruz pesada para quem pode sustentar. E eu sei que eu vou conseguir sustentar. Agora eu preciso que você e toda a família esteja forte, porque juntos somos mais fortes. Eu não sou a Mônica de antes, né? Mas agradeço a Deus todos os dias de ser a Mônica de hoje, dele me dar forças diariamente e dele me dar essa grande, assim, esse ajuda, esse apoio de ter toda essa estrutura aqui. Essa paciente, de uma maneira assim, ela veio com um diagnóstico de tumor de mama e tem familiares com tumor de mama, familiares com outros tipos de tumor. Então, quando a gente traçou o perfil epidemiológico dela, a gente viu que ela tinha um risco aumentado e quando foi diagnosticado, na realidade ela chegou para mim com o diagnóstico já com uma massa ovariana. Então ela, sem dúvida alguma, ela precisa fazer o tratamento. Ela tem uma tumoração ovariana, se eu não me engano, em torno de 9 centímetros. Então todo tumor acima de 6 centímetros, tumor de ovário acima de 6 centímetros, merece uma investigação cirúrgica para a gente ver se tem ou não, se tem característica ou não tumoral. Mais recentemente, ela descobriu 2 tumores nos ovários e está com cirurgia marcada, inclusive. Logo em seguida que eu finalizei o tratamento do câncer da mama, né, então eu tive a surpresa da possibilidade de um câncer no ovário. Então, até então era só uma possibilidade, mas eu também já estava me preparando para receber o resultado de um possível tumor. E realmente são 2 tumores nos ovários, onde, graças a Deus, né, também tive essa grande alegria de ter o Dr. Manuel Andrade na minha vida, que é um excelente médico e cirurgião. Então, já estamos com data marcada. Então, o que eu falo assim, que não tenham medo, faz parte, mas o importante realmente é dar continuidade ao tratamento. Quando eu estava com o meu câncer de mama, eu sabia da possibilidade, né? E sabendo que eu teria esse 50%, que é uma grande chance, então eu tive um cuidado ainda maior de ficar fazendo os exames aqui com a ginecologista, de ter esse acompanhamento e para poder, no momento certo, que vai ser agora, fazer a cirurgia. Mônica ainda não sabe o que acontecerá depois da cirurgia, se serão necessárias outras técnicas para a resolução do problema ou não, mas a fé e a esperança são grandes o suficiente para enchê-la de força para encarar qualquer desafio e sair dele vitoriosa. Eu já falei eu confio plenamente no meu médico, tenho muita fé em Deus que assim, já estarei curada. Não sei ainda como vai ser o tratamento pós a cirurgia. O que eu posso falar é dos sintomas antes da cirurgia, que eu senti e percebi que não era normal. Não era normal sentir o desconforto, a dor, muita dor do quadril para baixo, a coluna. O importante é a gente vencer. E eu sei que estamos no caminho para isso. E a vitória não vai ser só minha, vai ser
do meu médico, vai ser da minha família, vai ser dos amigos. Eu digo que a vitória não será só minha, vai ser de todos nós. Amém. Essa vitória vai chegar. A gente também está aqui na torcida para que tudo ocorra da melhor maneira possível. Mônica já venceu a primeira batalha e a gente pede a Deus também, e com a ajuda dos médicos você vai conseguir com toda certeza vencer essa segunda batalha. Vamos falar sobre o tema daqui a pouquinho aqui no nosso programa. Muito importante que a gente viu na reportagem. A Mônica tem forças e passou essa força para você que está em casa, que porventura recebeu o diagnóstico, né, de algum tipo de câncer. Mais específico hoje sobre câncer de ovário aqui no nosso programa. Vamos trazer muitas outras informações e encorajar a você que está em casa a cuidar melhor da sua saúde, a visitar o médico, fazer os exames periódicos. Vamos trazer muitas informações aqui no decorrer do assunto do dia. Você que está em casa, quer participar com a gente, pode participar conosco, pode mandar a sua pergunta. Mais uma vez, vou mostrar, né, a nossa enquete do dia. Hoje, a pergunta da nossa enquete é muito simples. Você vai ligar para a gente, já pode ligar de novo e responder aqui a nossa pergunta. Vamos mostrar aqui na nossa tela. A enquete do dia já foi lançada. Vou mostrar mais uma vez para reforçar. Você sabe como identificar o câncer de ovário? Sim ou não? Você vai ligar para a gente participar aqui do nosso programa 3424-1547 e 3424-1977. São essas duas linhas interativas. Participa com a gente fica muito feliz em receber cada participação e cada ligação aqui no nosso programa. Agora, quero dar boas-vindas aqui ao nosso convidado de hoje. Quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso estúdio, Dr. Erasto Filho, cirurgião oncológico. Fique muito à vontade. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Obrigado, bom dia. Estou à disposição para orientar a população a respeito do câncer de ovário. É um tema muito importante, né? A gente acompanhou agora na reportagem, esse tipo de câncer é o 7º tipo feminino mais comum no mundo, doutor. E muitas mulheres desconhecem, né? Muita gente também só descobre esse tipo de câncer em estágio avançado, porque a princípio é um câncer assintomático. Para a gente começar aqui o nosso bate-papo de hoje, o que é bom, né, a gente começar a introduzir, o que é bom que fique claro nesse primeiro momento, o que é bom que a gente poderia falar? É que a mulher se preocupe ainda mais, visite o ginecologista com uma certa frequência? Como é que a gente poderia abrir aqui o nosso bate-papo falando sobre isso? Bem, para entender o problema do câncer de ovário, porque ele é um órgão, que ele é o único órgão que ele é intraperitoneal. Então, o que é que vem a ser o ovário ser um órgão intraperitoneal? Peritônio é aquela camada que reveste toda a cavidade abdominal. Ele é o único realmente que está desprovido de peritônio. Então, a história natural do tumor de ovário não é que diga-se que o tumor vai ser diagnosticado numa fase avançada. Não é propriamente isso. É porque, pelo fato de ele estar solto na cavidade peritoneal, nos seus primórdios do seu desenvolvimento, ele já se dissemina no local dele, que é no peritônio. Então, ele está dentro da cavidade, dentro do peritônio, e ele começa a disseminar, então ele é assintomático. Ele não dá nenhum sintoma no início. Só quando ele está com grandes proporções, que começam a ter sinais inespecíficos de ovário, com tipo digestivo, constipação, começa alterações funcionais. Aí aquela paciente vai notar que alguma coisa está diferente, aumento do volume abdominal, às vezes por conta de uma formação de líquido, a fisiologia do líquido peritoneal é modificada, porque as células obstruem os linfáticos. Então, é por isso que diz que o tumor é diagnosticado tardiamente, mas de fato ali é a história natural do tumor, não é que ele seja avançado. É porque é assim que ele se propaga dentro da cavidade. Doutor Erasto, a gente tem uma imagem, a gente vai exibir a partir deste momento para quem está em casa compreender melhor. A gente está falando do ovário, vamos falar da função desse órgão para o corpo humano, né? No caso para as mulheres. Temos uma imagem interessante para fixar ainda mais, né, a ideia do que é o ovário, o formato que ele tem. Aqui é a imagem do ovário e aqui é um ovário saudável. Por que a gente poderia considerá-lo saudável, doutor? Olhando aqui essa imagem, e a gente também já explica a função desse órgão. Bem, o ovário saudável é aquele que está dentro do tamanho habitual para a idade. Por exemplo, uma mulher muito jovem, ela já tem um ovário um pouco maior. Com a idade, a função vai diminuindo e ele vai, obviamente, atrofiando. Então, exemplo, coincidentemente, a neoplasia de ovário ocorre uma incidência maior na paciente, a maioria, os tumores epiteliais,
eles ocorrem numa mulher de uma idade a partir de 50, 60 anos. Então, se a paciente está com o ginecologista e ela faz os exames de rotina e no ultrassom transvaginal percebe que o ovário não está de acordo com a idade dela, que deveria estar com a idade diminuindo e ele está aumentado, já se pode suspeitar de uma patologia ovariana, benigna ou maligna. Mas é o primeiro sinal, é a desproporção do seu tamanho com a idade. E a gente fala agora, né, a função desse órgão, doutor, a principal função. Olha, o ovário, ele é o sítio de formação dos hormônios, certo? Ele libera hormônios responsáveis pelas características sexuais secundárias da mulher. Nasce a criança sem hormônio, nasce o menino sem hormônio. Então chega a idade da adolescência, pré-adolescência, os hormônios vão transformando ela, desenvolvendo as mamas, as características, modificações do corpo, a distribuição do tecido celular subcutâneo, o corpo, a silhueta feminina, o ovário é responsável por isso. Então, o ovário é um órgão importantíssimo na transformação da menina em mulher. E também pela saúde óssea, uma vez que quando a mulher atinge uma certa idade, que é uma diminuição de certos hormônios, que o hormônio tem a função de fixar o cálcio no osso, que é aquela doença osteoporose e osteopenia, também decorrente da diminuição do hormônio. Então, nesse caso, a função ovariana é para a saúde fisiológica, funcional da mulher. E só se sabe, doutor, que esse órgão está saudável através de um exame específico? Um exame de imagem, precisa fazer um exame de imagem essa mulher, quando ela procura o ginecologista, por exemplo, para saber se está ou não saudável esse ovário? Como eu mencionei, um exame assim, pouco invasivo, de custo baixo, execuível em qualquer nível do sistema de saúde aqui do Brasil e do mundo, é um ultrassom transvaginal. Então, esse ultrassom transvaginal, ele praticamente o probo chega vizinho ao ovário e ele dá todas as características vasculares, se está havendo uma irrigação anormal, o sangue está chegando anormal, está aumentado, tem formações císticas, sólidas, mistas, o diâmetro. Então, esse é um. Outros também são dosagens de hormônios. O estrogênio, a progesterona, a prolactina, todos os hormônios também, aí são exames sanguíneos. A gente tem a imagem, né, do ovário saudável, essa primeira imagem que foi muito bem explicada, né, pelo doutor, e temos aqui essa segunda imagem, esse ovário já cometido pelo câncer, né, o ovário com câncer. E a gente vê essa característica aqui, o que chama a atenção é essa ponta aqui mais amarela, né, doutor? A gente vê aqui, ó, como se fosse uma lesão nesse ovário. Aí se chama logo de tumor, doutor? É um caroço? É uma ferida? O que é que seria, né, de fato, esse câncer aqui atingindo o ovário dessa mulher? Normalmente, o ecografista, que é o profissional especializado em imagem, radiologista, quando ele vê um nódulo no ovário como esse, ele pode chamar de lesão sólida, nodulação sólida, tumor sólido, formação expansiva sólida, pode estar dentro do ovário, intra-ovariano, na superfície. Esse caso aí está na superfície. Isso. Então, o primeiro diagnóstico vai ser, diante de um nódulo desse, cabe ao médico assistente que estiver atendendo, seja ginecologista, geralmente é o ginecologista, que é o médico que vai ter o primeiro contato com a paciente, que ela de rotina está no consultório, então ele pede de rotina ultrassom. Então ele já pediu o chamado marcadores tumorais, que são substâncias que em alguns casos de tumores malignos, não são todos, porque agora estão pedindo marcador tumoral como na finalidade de um exame preventivo, ele não tem essa função. O marcador tumoral, em alguns tumores malignos que é liberado na corrente sanguínea, ele vai servir de parâmetro para resposta ao tratamento após o diagnóstico. Vou dar um exemplo prático. O paciente está com esse nódulo, então faz um marcador tumoral, o mais comum, que é o tumor epitelial, pede o CA 125. E vamos supor que ele esteja alterado. Diante desse nódulo com o marcador tumoral alterado, com certeza o ginecologista deveria encaminhar para o cirurgião oncológico e ele vai abordar esse tumor e fazer uma biópsia, tirar essa lesão,
pode Tira parte da lesão. tirar a pra lesão saber. inicialmente, né? Aham. Se ele suspeitar muito característico de malignidade, numa laparoscopia, ele já pode tirar o ovário todo e faz uma biópsia intraoperatória na sala de cirurgia. E vai dar o diagnóstico, exemplo, maligno, um adenocarcinoma. Então, ela, paciente, dependendo, vai entrar nos protocolos de tratamento, caso seja indicado a quimioterapia. Esse marcador que eu falei agora, o 125, ele deverá, após cirurgia e quimioterapia, cair. Então, ele serve de parâmetro de resposta ao tratamento. Esse marcador, doutor, é aquele mesmo onde a mulher recebe, né, a informação do BIRATS, né, dessa doença, que é suspeita ou não de um câncer maligno? Em Porque mama, né? Tem uma escala, né? Em mama tem essa escala Em do mama tem no BIRATS. tireoide também, que é o TIRADS. Aham. Mas em ovário não existe. Não existe essa escala. Não, existe o ultrassom transvaginal, ele deve progredir a investigação para uma ressonância magnética pélvica com galodínio, porque é o exame mais fidedigno. Ressonância, o nome já diz ressonância, é um ultrassom sofisticado. Não é tomografia, que é irradiação ionizante. Então a ressonância, ele deve progredir para uma ressonância, e essa ressonância tem condições técnicas de suspeitar de uma neoplasia maligna. Existem algumas características. E isso vai orientar o ginecologista e o cirurgião oncológico. Nesse ponto aqui, nessa imagem, a gente olhando mais ou menos assim, doutor, é possível salvar esse ovário? É possível tirar só a lesão onde foi acometida ali o câncer? Ou tem que ser mais estudado, mais detalhado aqui? Mas a grosso modo falando. Doutor. Vamos supor, diante de uma lesão dessa, eu indicaria uma videolaparoscopia. Então, com a videolaparoscopia, eu já ia estadiar toda a cavidade peritoneal, olhar se não tinha lesões, se tinha líquido, e ia visualizar essa lesão. Então, diante disso, na suspeita de malignidade, você já tem a informação da ressonância, você já tem marcadores tumorais, você ressecaria com a margem livre, numa mulher jovem que você tivesse uma dúvida, mas não tiraria totalmente a lesão, inicialmente a priori, conservando o ovário, poderia conservar, mas com o diagnóstico intraoperatório, biópsia de congelação, para poder não reoperar o paciente. Sim. Porque existe chamado biópsia por congelação, que é feito intraoperatório na sala de cirurgia. Então, com a biópsia de congelação dando negativo, salvaria o ovário. Aí, no caso, essa paciente está nessa situação, mas não procurou o ginecologista, né, para fazer o exame periódico. Ela pode engravidar estando nessa situação, doutor? Olha, pode. Ela vai engravidar sem saber. Porque o ovário continua liberando óvulos, entendeu? Se ela for fértil, ela com essa doença mesmo aí, ela vai engravidar. Ela vai engravidar. Agora, você fala uma paciente que não tem conhecimento disso aí. Não tem conhecimento, mas tem Não lá tem conhecimento, o câncer. pode acontecer dela Pode, engravidar. né? Tem o outro ovário. O outro ovário, entendeu? Tem esse ovário que está liberando óvulos, ela pode engravidar. Mas com certeza esse tumor rapidamente vai progredir e ela pode até confundir a gestação com esse tumor. Aí no caso ela teria que, mesmo durante a gestação, tratar esse tumor. Agora a gente vai àquele rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais informações aqui no programa Assunto do Dia. Até já! Hoje no programa estamos falando sobre câncer de ovário. E a partir deste momento vamos conferir as notícias da internet sobre o tema. E a Tânia Silva é quem traz as informações. Olá, Tânia! Oi, Valdson, para você um ótimo dia. Para vocês que nos acompanham, o destaque de hoje é do site do Instituto Oncoguia. Câncer de ovário é discreto e pode evoluir rapidamente. Esse tipo de câncer é considerado o tumor ginecológico mais difícil de ser diagnosticado em fases iniciais. 80% dos casos são diagnosticados nos estágios mais avançados. A oncologista Michele Samora explica que o câncer de ovário atinge principalmente mulheres acima dos 60 anos. A chance de uma mulher desenvolver esse tipo de câncer ao longo da vida é de 1,3%. De acordo com informações do INCA, o Instituto Nacional do Câncer, serão diagnosticados por ano aqui no Brasil cerca de 6 mil novos casos de câncer de ovário. Agora a gente volta ao estúdio para conversar um pouquinho mais sobre esse assunto.
Com você, Valdson. Ok, Tânia Silva, muito obrigado pelas informações. A gente volta para pontuar algumas coisas que a Tânia falou na notícia da internet, mas também para apresentar aqui a nossa segunda convidada, né, a doutora Cristiana Tavares, ela que é oncologista, chegou para reforçar aqui o nosso bate-papo. Doutora, seja muito bem-vinda aqui ao nosso programa, vamos aprender muita coisa. A senhora vai trazer muitas dicas aqui para os nossos telespectadores sobre o assunto. Hoje, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário. É um dia muito importante para a gente falar sobre o tema. Fique à vontade. Isso. Bom dia a todos. Vamos lá, falar sobre câncer de ovário, complementar aqui o que o doutor Erasto já falou e tentar tirar o máximo de dúvidas aí possíveis da população. A gente viu, né, na notícia da internet um pouco mais de 1% a chance de uma mulher desenvolver esse tipo de câncer. Por isso a gente pode falar que é um tipo de câncer raro ou esse pouco mais de 1% chama a atenção e acende alerta das mulheres que estão nos acompanhando, doutora? Não, a gente não pode caracterizar o câncer de ovário como um câncer raro, né? Porque quando a gente pensa na quantidade de mulheres em todo o mundo, isso acaba não sendo um percentual pequeno. Mas é muito importante esse cuidado, né, essa ida ao ginecologista, porque, como bem se falou na matéria aqui, é um câncer silencioso. E que quando as mulheres chegam nos consultórios com queixas, com sintomas do câncer de ovário, elas já chegam em fases mais avançadas. Então, 75% dos cânceres de ovário, eles são diagnosticados numa fase mais tardia, porque ele é muito silencioso. Então, quando a mulher começa a ficar com água na barriga, essa barriga começa a crescer, ela começa a sentir dor, alteração no hábito intestinal, como o intestino preso, mas associado também a esses sintomas. Então, isso já é uma fase mais tardia da doença. E, normalmente, os tumores, numa fase mais inicial, são achados mais acidentais quando se faz ultrassom de rotina. Na notícia da internet, a Tânia Silva também falou sobre 6 mil novos diagnósticos a cada ano aqui no nosso país. Tem um perfil, né, dessa mulher que recebe esse diagnóstico, doutor? O senhor falou no começo do programa que geralmente acontece, né, acima dos 50 anos. Pode acontecer antes disso também ou está descartada essa possibilidade? Existe o perfil, a idade já é um risco. A própria idade é um risco para a neoplasia de câncer de ovário. Também um exemplo, a obesidade está associada a neoplasias malignas em geral, inclusive o ovário, porque existe o hormônio na periferia, a androstenediona, transforma em estrona. Estrona é um hormônio que tem um potencial cancerígeno. E hereditariedade é uma coisa relevante, visto havendo na família casos de câncer de ovário, a paciente passa a ter, está no grupo de risco para câncer de ovário. Na reportagem no começo do programa, doutora, a Mônica, né, foi a personagem aqui da reportagem, ela compartilhou com a gente que venceu a primeira batalha contra o câncer de mama e após isso surgiu ali o câncer de ovário. Existe essa ligação? E se existe, explique pra gente o porquê, doutora, mais uma vez. Então, 10 a 15% dos tumores de ovário estão relacionados à hereditariedade. E é muito importante o oncologista ficar atento nessa história familiar da paciente. Então, é muito importante saber se nessa família existem outras pessoas com câncer de mama, com mais cânceres de ovário, outros tumores, porque existem síndromes que estão relacionadas aí. E não é incomum paciente com câncer de mama desenvolver um câncer de ovário, principalmente quando há mutação daquele genezinho que eu acho que a gente já falou aqui no programa, que é o gene da Angelina Jolie. Eu estou fazendo essa comparação aqui porque fica mais fácil das pessoas lembrarem, que é o BRCA1. Então, quando o BRCA1, que é um gene que ele serve para inibir o crescimento, inibir um supressor tumoral. Então, se tem alguma célula no organismo que é desenvolvida de maneira errada, a função desse gene é parar o crescimento celular. E essa célula entrar em um termo técnico que a gente chama em apoptose, ou seja, em morte celular. Quando existe um danozinho nesse gene, ele está mutado, ele está modificado, ele não consegue desenvolver esse papel dele de proteção e com isso
o indivíduo fica mais susceptível a alguns tipos de câncer. Então, o BRCA1 ele está muito ligado ao câncer de mama, mas ele também está ligado ao câncer de ovário, ele também está ligado ao câncer de pâncreas, também está ligado ao câncer de próstata e a outros tipos de tumor. Então, se a mulher ela tem uma mutação desse gene, ela teve câncer de mama e pode estar mais susceptível a ter câncer de ovário futuramente. Tanto o BRCA1 como o BRCA2. Então, quando se faz aconselhamento genético, né, que se vê essa história familiar de alguns tipos de câncer, a gente tem que ficar atento, porque uma mutação nesse gene, ele pode conferir um risco para o câncer de ovário. Por isso que pacientes que têm mutação genética do BRCA1 ou do BRCA2, que têm câncer de mama, precisam fazer a retirada dos ovários por conta do risco alto de desenvolvimento desse câncer futuramente. E como é que se tem informação sobre se esse gene está em mutação ou não? Um exame de sangue, a gente consegue ver alguma coisa, alguma informação sobre isso? Não é um exame tão comum de fazer, né? Porque o entendimento da genética e dessa mutação dos genes, isso é uma área muito nova ainda, né? E que está vindo muito à tona agora e que as pessoas estão começando a ter acesso, porque antes isso era uma informação muito científica, muito da área de pesquisa, estava distante da população. Mas agora já se tem feito esses exames, não se faz esses exames de mutação na população em geral, mas só nessa população de risco. Então, se você é um paciente que teve um câncer de mama, um câncer de ovário, o seu cirurgião oncológico, ou o seu oncologista, ou até o seu ginecologista, entende que você tem casos na família, você pode ser encaminhado para um oncogeneticista e vai se fazer uma árvore genealógica da família, que é aquele heredograma, aquele mapinha, onde vai ser pesquisado a história da sua avó, do seu pai, da sua mãe, lado materno, lado paterno, e com isso aí vai ser apontado o risco de você ter uma mutação nesse gene. Então, dependendo disso, é que vai ser pedido ou o BRCA1 ou o BRCA2 ou o painel, que são vários outros genes. Então, mas primeiro tem que se montar a história dessa família. A gente tem várias informações aqui sobre o assunto, muita gente interagindo através do nosso WhatsApp, muita gente participando, mandando perguntas, foi muito bem explicado agora as informações sobre o assunto, mas tem aqueles mitos e verdades que circulam na internet. E muita gente manda pra gente também, né? Manda uma pergunta e coloca no final, é mito ou é verdade? Querendo saber dos especialistas. Separamos algumas perguntas comuns. Vou mostrar aqui no nosso telão, vocês vão nos ajudar e vão dizer se trata de um mito ou verdade e trazer uma explicação para o que diz aqui a primeira afirmação. É mito ou é verdade que tomar pílula demais, né? E tomar pílula diminui as chances de câncer no ovário, doutor? Isso aqui é mito ou é verdade, doutor ou doutora Cristiana? Tomar pílula diminui as chances de câncer nos ovários. Isso aqui é uma afirmação. É verdade ou é um mito? É verdade. É verdade. É verdade mesmo. Inclusive, os anovulatórios, que são as pílulas anticoncepcionais, é o que está consagrado como diminuição da incidência de câncer de ovário, exatamente os anovulatórios. Isso. Entendeu? Então, realmente, isso aí é verdade. Câncer de ovário, câncer de endométrio, câncer de cólon, de intestino. Os 3 cânceres estão relacionados. Tomar a pílula diminui o risco desses 3 tipos de câncer. Mas é preciso atenção também sobre a pílula, doutora? O ginecologista que deve O ginecologista indicar normalmente a pílula indica, melhor. ele indica a melhor pílula para cada caso e que tenha uma equivalência na quantidade de estrógeno e de progesterona, para que não haja um hormônio que seja em maior quantidade do que o outro. E quando bem indicada, a pílula, em relação a esses 3 tipos de câncer, pode diminuir o risco. Existem estudos que eles contabiliza o tempo de utilização da pílula do anovulatório e a incidência de câncer de ovário. Realmente está comprovado, existe um tempo que diminui realmente o câncer de ovário, dependendo proporcionalmente ao tempo de utilização dos anovulatórios. Vamos seguir com outra tela. Temos aqui outra afirmação. Será que é mito ou é uma verdade? Olha só, cisto no ovário é a mesma coisa de dizer que é um câncer? É mito ou é verdade? Cisto no ovário é câncer? É mito. Cisto no ovário não é câncer. Então, é muito comum as mulheres terem cisto ovariano, mas o que
deve chamar mais atenção do cirurgião é quando esse cisto ele é muito grande, ou quando ele, no ultrassom, é visto que ele não tem só líquido, ele tem componentes sólidos, ele é um cisto diferente. Então, nesse caso, precisa de uma investigação. Mas, via de regra, cisto de ovário não é câncer. O problema dessa afirmação, cisto no ovário é câncer, o problema é o seguinte, para a mulher, tudo que tiver no ovário, ela vai chamar de cisto. Eu estou com cisto no ovário. Então, ela não sabe dar informação técnica, para ela é cisto. Pode ser um tumor de ovário maligno, ela vai chamar de cisto. Fiz um ultrassom, deu um cisto no ovário. Esse é o grande problema. O problema é que, realmente, neoplasia de ovário pode começar como um cisto. Nas suas primórdias, no início da sua vida oncológica, a célula maligna do ovário, ela pode formar de uma maneira cística, inicialmente. E, às vezes, pouco detectável ao ultrassom, dependendo da qualidade do ultrassom. Então, esse é o grande problema. Cisto, tecnicamente falando, ou seja, uma coleção líquida pura, sem nada dentro, realmente não é câncer de ovário. Mas o que se chama de cisto de ovário pode ser um câncer. Aí depende do ginecologista, da investigação e outras coisas mais. Esse é o grande problema. Às vezes é entendimento errado, né? Então, da palavra cisto, é isso que o doutor Erasto quer dizer. Mas, tecnicamente, cisto não é câncer. Próximo ponto, ótimas explicações, vamos seguir para aprender mais. Olha só, próxima tela diz o seguinte, que endometriose é um dos fatores de risco para o câncer de ovário. Verdade ou mito? Aqui é a afirmação que a endometriose é um dos fatores de risco para o câncer de ovário. Mito ou verdade? Olha, a endometriose é uma doença benigna. Então, alguns pacientes que têm endometriose podem ter câncer de ovário e as pessoas acham que endometriose vira câncer de ovário, não vira. Então, não tem uma correlação, pelo menos no meu entendimento, entre endometriose e câncer de ovário. Não sei se Erasto tem alguma... Endometriose, exatamente, eu concordo. Endometriose é uma patologia benigna ginecológica que é, eu diria, a patologia do século. A mulher sofre muito de endometriose. Que é o endométrio, a parte interna do útero, que por várias vias, que ainda não é muito totalmente explicado, essa célula endometrial do útero vai morar em outra região, peritônio, e ela tem um comportamento agressivo. Às vezes a cirurgia de endometriose ela é mais complexa, mais difícil do que a próprio câncer de ovário, por incrível que pareça. O problema da endometriose é como se formam endometriomas, que são, vamos dizer assim, formações tumorais de endometriose, chamada endometrioma. O endometrioma é um terreno apenas fértil, ele é fértil para a carcinogênese, é um meio fértil. Então, endometriose é benigno, entendeu? Ele não se transforma em neoplasia maligna de ovário. Que acalma muita gente ouvindo isso. O que é que, trocando em miúdos, você tem um endométrio, que é aquela camadazinha de dentro do útero, que quando a mulher está no ciclo menstrual, ela vai menstruar e aquela camada descama. Então, se aquelas células do endométrio, o normal é sair pela vagina, mas se de repente ela pega a tuba, sai por outros lugares e entra na cavidade abdominal, ela pode começar a se proliferar e formar o tecidozinho do endométrio em outros lugares, que é como se fosse um tapetezinho. Então, esse tapete ele pode envolver os ovários, ele pode envolver uma área do abdômen que se chama de peritônio, ele pode envolver as tubas uterinas. E vai chegar até na bexiga, né? Pois é, né? Quando está muito avançado, né, Erasto? E quem tem endometriose vai ter muitos sintomas. Então, é aquela paciente que vai ter muita dor quando está menstruada, né? Aquelas dores assim volumosas. Pacientes que têm dificuldade para engravidar, muitas vezes pelo no corpo, né? Então, obesidade. Então, tem outros fatores. Um aspecto importante da endometriose, como foi o endometrioma, é o seguinte, os exames de imagem. Uma ressonância diz que é um endometrioma. Eu já operei endometrioma, e quando eu operei não era um endometrioma, era um câncer de ovário. Ou seja, foi um erro de imagem, que pode acontecer, que é possível isso. Eu abri, por sorte eu faço em massa, qualquer massa abdominal, eu faço biópsia intraoperatória, de rotina, eu não pego um abdômen para tirar uma massa sem o diagnóstico. Então, foi dito que era uma neoplasia maligna, mas ela entrou como endometrioma.
Então, o problema é pensar que é endometrioma e não ser uma endometrioma, ser uma neoplasia E maligna daí do ovário. surgem essas dúvidas que um se transforma em outro por conta disso, né? Porque estão muito E próximos. também existe o um do diagnóstico, os tumores, a gente sabe, tumores epiteliais, praticamente o ovário dá epitelial, dá o estromal e o germinativo. Existe o epitelial, a neoplasia é endometrioide, mas é epitelial, tem nada a ver com endometriose. Mas sai o diagnóstico, é um carcinoma endometrioide. Então o paciente ouve falar que é endometrioide, pensa que é endometriose, mas entendeu? Mas é um diagnóstico epitelial de câncer de ovário. Por isso que é importante, né, pegar ali o resultado do exame e ir ao especialista, porque muita gente joga lá na internet, aí pode surgir essa dúvida ser alimentada por outros medos, né, que possam vir surgindo informações na internet. Então é muito importante que você procure o especialista para ouvir as afirmações, as formas de tratamento, o que é que se trata daquele, né, aquela doença e aquele diagnóstico. Isso é muito importante. Importante também chamar o intervalo. Preciso pedir licença agora aqui aos nossos convidados. Daqui a pouco a gente volta, vamos aprender muito mais aqui sobre o assunto. Vamos àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, hoje falando sobre câncer de ovário. Temos várias participações aqui no nosso WhatsApp, 992094819, é o nosso número, você pode acessar, deixar quantas dúvidas você tiver sobre o assunto, porque a partir deste momento nossos convidados terão o maior prazer em responder a sua pergunta. E temos aqui a primeira dúvida que chegou logo no início do programa e a gente vai responder aqui a nossa telespectadora que não se identificou, mas disse que está preocupada porque viu alguns sintomas gerais sendo falados aqui no programa. Mas ela queria que o doutor ele fizesse uma revisão da identificação desse tipo de câncer. Vamos voltar, né, no começo do programa, fazer aquela revisão, doutor. Como é que se chega a esse diagnóstico? Geralmente, quem faz a suspeita é o ginecologista e após isso vocês evoluem, né, para outros especialistas participando desse processo de diagnóstico? Realmente, o primeiro contato da paciente é com o ginecologista. Porque com o ginecologista vai pedir o Papa Nicolau, o ultrassom transvaginal, alguns exames de rotina e vai ouvir as queixas da paciente. Então, a paciente que o ginecologista conhece, ela vai, de alguma forma, se tiver um ultrassom transvaginal normal, ela, de alguma forma, ela vai dizer que está diferente, vai perceber alguma coisa, ela vai expor para o ginecologista alguma coisa que modificou nela. Porque não existe um rastreamento para câncer de ovário, não tem como, não existe a prevenção primária. Então, o ginecologista vai ouvir com atenção e talvez progrida, se a paciente persiste nos sintomas, a ultrassom transvaginal não está esclarecendo, ela tem dor, algum sintoma atípico digestivo, vai progredir para uma ressonância magnética. Então, é muito do feeling com o ginecologista realmente. E se o ginecologista suspeitar de uma massa expansiva, atípica, pélvica, ele vai encaminhar para o cirurgião oncológico, provavelmente. Desse encaminhamento, né, até ela chegar nesse outro especialista, existe também a indicação, doutora, de uma conversa com o psicólogo? Porque eu acredito que a mulher vai ficar mais fragilizada, né, ao receber a suspeita de que se trata de um câncer. Tem a indicação de um psicólogo ou é mais à frente, depois que ela começa o tratamento? Não, ela pode ir ao psicólogo, não há problema algum. Agora, eu só peço assim, que as pessoas também não tentem botar o carro adiante dos bois, porque a ansiedade, ela atrapalha muito. Então, o ginecologista pode encontrar algo no ovário, achar esse ovário aumentado, achar que tem alguma lesão. Então, quando ele faz o toque vaginal, ele pode fazer o toque vaginal e também fazer o toque bimanual, onde ele pode sentir mais o útero, o ovário. Pedir uma ultrassom, mas o diagnóstico de câncer é um diagnóstico histológico. Então, é necessário que vá ao cirurgião, que seja feita uma biópsia, e aí sim a gente tem um diagnóstico real do câncer. Então, eu acho que é bom ter muito cuidado, porque não é incomum pessoas que ligam para a gente cotidianamente, olha, fulano está apavorado porque está com cisto, passou a noite sem dormir porque está com não sei o quê, e quando a gente vai ver, não é câncer. Então, vamos com cuidado.
com calma, Com né? calma. E recebendo esse diagnóstico positivo da doença, Sim. daí é que vai se decidir o Sim. tratamento mais Aí, indicado. o psicólogo pode e até deve a pessoa pode ir antes, até porque o psicólogo também vai ter uma visão dessa, vai tentar acalmar, mas eu acho assim, é o passo a passo, é esperar cada momento e deixar para se preocupar realmente quando receber o diagnóstico, e aí sim é hora de tirar as dúvidas e de tratar o problema, né? Aí para esse tipo de câncer, o tratamento, né? É só a remoção do ovário, seria a forma mais simples? A gente falando assim parece ser simples, né? Remove o ovário, pronto, está livre do câncer. Mas não é assim na prática, doutor. Não. A paciente com uma lesão, uma imagem, vamos dizer assim, imagem, né? Suspeita de neoplasia maligna de ovário, de câncer, ela, vamos supor que caia na mão do cirurgião oncológico. Vamos supor. O que é que nós fazemos? Nós abordamos essa lesão, tiramos a lesão, o ovário, fazemos a biópsia intraoperatória e, em caso positivo, já faz o tratamento cirúrgico, é o chamado estadiamento cirúrgico, que inclui biópsias múltiplas, pesquisa do líquido peritoneal para ver se tem células malignas naquela região. Dependendo do tipo histológico, você pode complementar com uma esterectomia total e tirar o outro lado também com as trompas. Tem casos conservadores e casos mais radicais. Então, praticamente o paciente ele deve ser preparado, em caso de suspeita de neoplasia de ovário, para uma possível cirurgia com o intuito de estadiamento cirúrgico, que pode ser curativo ou não. E após esse tratamento cirúrgico, que é fundamental, ela será encaminhada para um oncologista clínico para ver se ela se enquadra nos protocolos, guidelines de tratamento neoadjuvante, que eu digo complementar com químio e outras drogas aí. Que aí já chegando na parte da doutora Cristiana, né? Chegou, vai ver essa possibilidade. Pode, né, ter essa possibilidade de ela não precisar fazer nem químio, nem radioterapia, nem um procedimento Tumor de desse? ovário, via de regra, não se trata com radioterapia, a não ser que seja alguns subtipos especiais, germinativos, mas via de regra não. Existe sim, contanto que seja uma doença muito inicial, mas muito inicial mesmo. Mas o tratamento normalmente é a quimioterapia após a cirurgia, ou então, se o doutor Erasto achar que o tumor está muito grande e que a paciente está com estádio geral que não é muito bom, ele pode encaminhar para o oncologista e dizer, vamos tentar uma quimioterapia antes para diminuir o volume de tumor para eu operar em seguida. Então, a gente normalmente faz 3 sessões de químio, encaminha, o paciente fica numa condição melhor para ele operar e depois ele encaminha novamente. E o tempo, né? Esse tempo de tratamento varia muito? Varia muito do tamanho do tumor, do estadiamento. Então, se for um paciente com estádio mais inicial, ele vai operar, a gente vai fazer umas sessões de químio e vai parar e vai só ficar em acompanhamento. Se for uma paciente com estágio mais avançado, então ela vem, pode fazer químio, vai para o cirurgião opera, volta para mim, eu termino a químio. Se essa doença ela tiver no peritônio, ela tiver mais avançada, então pode ser que a gente necessite estender essa quimioterapia com outros medicamentos aí mais modernos. Então hoje já se faz a mutação de BRCA1 para os pacientes com câncer de ovário, porque dependendo se esse BRCA1 é mutado ou não, a gente pode incluir futuramente outras drogas no tratamento. Então aí, quando a doença é mais avançada, esse tratamento é um tratamento mais longo, certo? E com várias possibilidades, hoje, já de outros tratamentos que não só a quimioterapia. E o que é a quimioterapia, para a gente explicar para quem está em casa, né? Para entender melhor, a pessoa pode ter recebido o diagnóstico e vai precisar passar por esse procedimento. Isso. Então, é algo simples? É só tomar a medicação? De que forma é feita essa medicação? A quimioterapia é uma droga que vai atuar a nível... o paciente vai tomar, normalmente é venosa, mas pode ser oral também. Mas no tumor de ovário, normalmente é venosa. Então, é uma medicação que é injetada no soro. E essa medicação, ela vai atuar a nível da célula, celular. Tanto na fase de mitose, que é a fase onde as células elas estão se proliferando,
se dividindo, como na fase de intérfase. Então, tem 2 fases aí do ciclo celular em que essa quimioterapia vai atuar, mas o intuito dela é parar, é matar as células tumorais. E na hora que ela mata as células tumorais, ela vai também matar algumas células sadias, principalmente daqueles lugares onde há uma reprodução celular grande. Por isso que alguns pacientes que fazem quimioterapia, não todos, podem ter a perda do cabelo, né, porque as célulazinhas do bulbo capilar são células que se reproduzem muito, então são mais afetadas. Por isso que pacientes também que fazem quimioterapia podem ter anemia, podem ter a queda dos glóbulos brancos, das plaquetas, porque também são células que se reproduzem muito rápido e também vão ser mais afetadas. E os sintomas de quem faz quimioterapia, os efeitos colaterais, dependem muito do tipo de quimioterápico que eu estou administrando. É importante que as pessoas entendam, porque elas acham que quimioterapia é uma coisa só e que os efeitos serão um só. Mas não é assim. Depende muito da questão individual de cada paciente. Então, tem pacientes que naturalmente são mais resistentes à náusea, a vômito, a diarreia. Então, tem pacientes que fazem o tratamento e não tem quase reações, outros têm muitas reações. Que isso vai depender da questão individual, da questão psicológica, cultural, metabólica, enfim, de várias situações e inclusive do tipo de medicamento, de quimioterápico que eu estou dando a esse paciente. Ótima explicação, a gente segue aqui com mais perguntas, temos aqui a participação da telespectadora que mora em Camaragibe, ela não se identificou, mas disse que tem 55 anos, entrou na menopausa há 7 anos mais ou menos. Ela diz que faz todos os exames e graças a Deus tudo está tranquilo. Mas no ano passado o médico dela passou aqui um remédio e para fazer o uso, né, ela queria saber se trata de um hormônio ou não e se é perigoso essa medicação. Aqui a gente não está receitando nem indicando nada, mas ela queria saber se o Antrof, não sei se é esse nome específico, ela escreveu Antrof, ANTROF. É um hormônio ou é uma medicação ginecológica? Como é que a gente poderia responder aqui a nossa telespectadora? O ideal seria ela dizer qual é a substância para a gente identificar. Porque pelo nome comercial, todo dia surge medicamentos com vários nomes, vários laboratórios. Então vamos esperar. Vai que até o final do programa ela manda essa informação só para tirar a dúvida se trata de um hormônio ou não. Certo. Severina está participando aqui do nosso programa, ela fala que no ano passado ela foi a um ginecologista, então ele mandou ela tomar uma medicação durante 13 anos, que foi um anticoncepcional, de 3 em 3 meses, e ela fala que o ovário dela atrofiou. Daí pode surgir o câncer por conta da atrofia desse ovário? Ao contrário, né? É uma evolução natural, é a atrofia do órgão com a idade. Totalmente fisiológico, totalmente normal, muito pelo contrário. Só se estivesse havendo progressão de diâmetro. Quando a mulher para de menstruar, então esse ovário vai perder a função dele e acaba atrofiando. Quando a paciente tem um câncer de mama e faz uso de alguns hormônios, o ovário também pode atrofiar. É isso, é a perda da função. Como o doutor Erasto falou, o que vai mais preocupar é se aparecer um nódulo, esse ovário nessa faixa etária que é para estar atrofiando, começar a aumentar de tamanho. Tem a participação agora da Rose, ela mora na Várzea e ela queria saber o seguinte, o que fazer quando um dos ovários ele não é visualizado na ultrassom? Tem algum perigo nisso? O médico fez a ultrassom e não conseguiu visualizar o ovário. Eu diria que isso é um bom sinal, porque ruim é visualizar massa expansiva, volume, mas não visualizar uma questão técnica, preparo no intestino atrapalha, entendeu? Se ela quiser investigar a fundo, é uma ressonância magnética, aí com certeza vai aparecer. Mas isso não é preocupante, não. Muito pelo contrário. Isso. Outra participação aqui no nosso WhatsApp. A pessoa tem 30 anos, a telespectadora 30 anos, não se identificou, mas diz que está sentindo muitas dores no útero. Dores também nos quadris. As dores só aumentam, né, quando chega ali no final do dia. Mas durante o dia também é recorrente as dores. Aí ela queria saber, eu tenho que me preocupar, eu tenho que ir no especialista, o que é que eu devo fazer? Neste exato momento, tenho apenas 30 anos e estou morrendo de medo por conta disso. Veja só, primeiro, o câncer de ovário ele não é muito comum nessa faixa etária. Segundo, dor é uma queixa muito vaga.
Então, várias situações podem causar dor. Cólica, gases, até se ela tiver algum problema em coluna. Então, assim, é importante procurar um clínico, mas eu também não vejo motivo para ela estar se preocupando. É procurar um clínico, relaxar, ver qual a possível causa e tratar. Pode ser até uma endometriose, né? Correto, Paciente eu queria jovem dizer, também. pela idade, pelo esse quadro clínico, provavelmente o ginecologista vai pensar como uma das hipóteses endometriose. Tem que investigar, tem que procurar o especialista. Próxima pergunta, Daniele Ferreira, que mora no Cabo de Santo Agostinho, ligou para a gente e falou o seguinte: tenho 2 filhas, uma de 12 anos e uma de 10 anos, ambas de parto normal. Atualmente tenho sentido dores, né? São pontadas constantes no lado esquerdo do útero. Posso considerar isso normal ou devo me preocupar? Outra telespectadora com essa dor na região do útero, Daniele Ferreira, do Cabo de Santo Agostinho. Primeiro é difícil dizer se é do útero, né? Uhum. Ela tem uma dor pélvica, lado direito, como ela diz. E pode ser endometriose, lado direito, processos inflamatórios, intestinais, tudo é possível. Tudo é possível. Aí é uma investigação, existe um ambulatório de ginecologia só de dor pélvica. Ela deverá procurar o ginecologista, a priori, para investigar a dor pélvica. Existem inúmeras causas. Outra participação agora pelo WhatsApp, a pessoa não se identificou, diz que tem 47 anos e ela disse que foi, né, até um ginecologista, fez uma endovaginal e acusou uma mancha no útero. Pode ser câncer? Devo me preocupar? Não devo? 47 anos e já estou entrando na menopausa, é a telespectadora participando aqui do programa. Essa mancha no útero pode ser várias coisas, tem que saber se é no colo do útero, se é no útero Ela mesmo. falou transvaginal, né? Ultrassom, né? Ela falou que fez uma Ultrassom. endovaginal. ela só usou Endovaginal. É uma endovaginal transvaginal. Se O é no ultrassom, ela útero, não tem a capacidade de visualizar mancha no útero. Quem visualiza mancha no útero é a colposcopia, pois é. que vai ver um epitélio acetobranco, uma lesão que às vezes está associada a HPV. Tem que Mas ver o se é ultrassom mancha transvaginal, ou se é nódulo que está aí. ela não vai ver uma mancha. Ela usou mancha. Talvez mas não. mancha, porque pode ser algum nódulo e Ela apareceu chamou de mancha assim. em chamando de mancha, não é. Na dúvida, procure o especialista. É. Ele vai verificar, né, O todo o ginecologista. exame, o Isso, ginecologista tem que vai procurar. explicar. A gente só Tem que tenta procurar. acalmá-la, né? Isso. Próxima participação, a Silvânia. Ela diz o seguinte, mora em Ponta de Pedra. Ela fala que a mãe dela faz tratamento de câncer de ovário. E ela diz que tem tem cisto nos 2 ovários. Esses cistos podem virar câncer? Sim ou não? A mãe faz o tratamento de ovário e ela tem cisto no ovário. Pode virar um câncer? É isso, a gente não sabe. A mãe já tem câncer de ovário, a gente não sabe a história da família dela. Para ver se ela se enquadra no alto risco e aí tem que entrar num protocolo de alto risco para avaliação desses cistos. Mas que de repente precisa ter um cuidado a mais com ela. E na avaliação desses cistos precisa, porque já tem uma história aí que a gente não sabe se é familiar ou se de repente essa mãe teve um tumor ao acaso. Caso aí deve progredir a investigação com ressonância magnética. Não ficar só na ultrassom transvaginal e, dependendo do que der, marcadores tumorais. Ótimas explicações. Outra telespectadora tem 38 anos e aos 25 anos ela disse que foi diagnosticada com cisto de ovário. O ginecologista suspeitava de endometriose. Fez uma videolaparoscopia, fez biópsia também, deu negativo. Aí eu tenho que ter atenção maior por conta desses motivos? Já tive também um cisto de mama. Deve se preocupar mais? Não deve? Deve voltar ao especialista sempre, Na né? continuidade, Dá só continuidade, acompanhamento. só acompanhamento. Sempre que Acompanhar, né, necessário. de rotina, voltar à rotina da ginecologia. Outra pergunta, vamos ver. A pessoa parabeniza aqui os convidados, dizendo que o tema muito bem explicado pelos convidados. A gente agradece e repassa aqui o elogio do Carlos André de Carvalho Godoy, participando aqui com a gente. Ele diz que são excelentes profissionais. A gente agradece aqui ao telespectador que participou. Não tem nenhuma pergunta, só queria reconhecer Que bom. a importância desse trabalho que vocês estão prestando aqui. Obrigada. Dessa prestação de serviço à sociedade. Outra participação agora, sim, uma pergunta. O telespectador, o Wellington, né, ele fala que a esposa dele, após uma cesariana, a médica retirou um dos ovários. E de lá para cá, ela tem constantes dores abdominais e já fez vários tipos de exames, mas, por incrível que pareça, todos eles dão resultado normal. Retirou o ovário porque estava com cistos. Isso já tem 5 anos.
seria motivo de gerar dor, né, a retirada desse ovário, ou não é? Era preciso investigar melhor essa situação. A esposa do Wellington, que está assistindo, atento e fazendo aqui a pergunta. Ela tem que entrar para o diagnóstico diferencial da dor pélvica, né? Tem um aparelho digestivo aí, intestino grosso, sigmoide, e aderências, processos inflamatórios pélvicos. É porque é Então, ela tem que ser só investigada, mas assim, se ela, o exame não acusa nenhuma massa expansiva, então ela deve relaxar, só pesquisar a dor. Doutor Erasto também tocou num ponto muito importante. Como o intestino grosso fica muito naquela região, fica nessa região ali, enovelado, muitas pessoas dizem, eu estou com a dor no útero, no ovário, mas pode ser uma dor intestinal. A gente tem que lembrar que existem várias doenças intestinais que causam dor, por isso o ambulatório de dor pélvica, síndrome do cólon irritável. Outra coisa, hoje em dia a alimentação também está muito complicada, então as pessoas comem muito carboidrato, tem muitos gases, e isso confunde muito, muitas vezes, com uma dor, aderência, né? Então tem que ver se essa dor é uma dor crônica que vem de anos e anos, se é uma dor aguda, passa. E daí é importante um ambulatório de dor pélvica ou um próprio clínico. Relatando, né, esses sintomas para o clínico, ele pode fazer exame simples ali e chegar a um diagnóstico mais específico para dar sequência no tratamento. Isso. Que não pode é continuar sentindo dor. Isso. Tem que investigar. Porque algo existe. A dor é sinal. Mas não de que necessariamente algo é câncer, né? Mais uma vez, vou pedir licença aqui aos convidados. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para responder a sua pergunta sobre o assunto. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento, pega aí papel e caneta, anote as oportunidades e boa sorte! A você que está em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui, temos várias oportunidades de emprego. Primeira vaga que aparece aqui é para operador de centro de usinagem com comando numérico. Uma oportunidade. Exigência que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$2.000 é o salário. Uma vaga para operador de centro de usinagem com comando numérico. Vamos à próxima oportunidade. Outra oportunidade de emprego, agora são 4 na verdade. Embalador à mão. 4 vagas. Ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$998 é o salário, são 4 vagas para embalador à mão. Vamos a mais vagas de emprego, olha só. Uma vaga para oficial de manutenção, uma oportunidade. Exigência que você tenha ensino fundamental completo, 6 meses de experiência, R$1.350 é o salário, uma vaga para oficial de manutenção. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155, o telefone para contato 3355-2900, 3355-2900. Mais uma vez, desejo a você boa sorte nessa busca por uma recolocação no mercado de trabalho. Vamos falar mais sobre câncer de ovário, vamos responder as perguntas, várias pessoas estão participando. Celsa Costa, do Arruda, ela ligou para a gente e fez a seguinte pergunta. Ela diz, na verdade, que vai fazer uma tomografia, mas ela diz que sente uma tontura, e essa tontura é recorrente. Corre algum risco, né, de ter essa tontura e fazer esse tipo de exame, essa tomografia? Sim ou não? O que a gente poderia falar a grosso modo, né? Para acalmar e orientar a Celsa Costa do Arruda. Vai fazer a tomografia, tem tontura constantemente, tem algum impedimento, alguma coisa? Não tem qualquer coisa. Se ela estiver muito ansiosa, o médico pode solicitar com acompanhamento anestésico. Não é que o anestesista vai fazer uma anestesia, não é que ela vai tomar anestesia, mas ele vai estar próximo, porque caso ela tenha algo, fique muito ansiosa, então ele está ali para anestesiar e facilitar o exame. Ok, vamos a mais participações, tem muita gente interagindo. Edvane, que mora em Camaragibe,
Ela ligou para a gente e falou que há um ano ela retirou um pólipo do útero. Fez uma ultrassonografia e a impressão foi diagnosticada, né, que ela foi ecoendometrial espaçado heterogêneo. Espessado heterogêneo. Posso considerá-lo algo de risco? Vocês que têm mais propriedade para entender o que ela falou. Risco? Só para em síntese apertada. O problema do pólipo é que o ecografista, radiologista, chama essa formação polipoide de pólipo. Pólipo em si é benigno, pólipo, mas é um diagnóstico histológico. Só que na retirada do pólipo pode não ser um pólipo, ser uma neoplasia de endométrio. E sobre o espessamento endometrial, deve ser investigado o espessamento. Tem a ver com o ciclo menstrual, com a idade. Um espessamento endometrial numa idosa é suspeito. É suspeito. Numa mulher jovem, pode ser aquele período que ela vai menstruar. Ok. Vamos a outra pergunta, Wanda Silva. Muito bem explicado, né? Agora a dúvida da Wanda. Ela tem 43 anos e há 8 meses fez a retirada, né, de um câncer de ovário. Após essa cirurgia, o médico não passou nenhum tipo de medicamento. Ela faz o acompanhamento agora, né, de 3 em 3 meses ela vai fazer. Ela deve se preocupar ou não? Fez a retirada do ovário, não passou nenhum medicamento pós-cirúrgico, né? 3 em 3 meses ela precisa voltar para ser acompanhada. Ela deve se preocupar ou não? É a dúvida da nossa telespectadora. Se o médico dela é um cirurgião oncológico e ele não encaminhou, provavelmente ele não achou que deveria. Existem vários tipos de neoplasia de ovário. Tem os tumores borderline, que muitas vezes não precisa se tratar. Tem tumores que pode ser um tumor germinativo, que também muitos deles não precisam teratoma, por exemplo, não precisa de tratamento. Então é importante ver que tipo histológico, porque existem vários, né? Mas de toda forma ela está fazendo o acompanhamento dela de 3 em 3 meses com o cirurgião que operou. Então ela fique tranquila e qualquer coisa, acho que essa dúvida pode ser tirada com ele em consultório do porquê não ter feito nenhum tratamento posterior. Eu entendo que o paciente portador de câncer de ovário é um paciente da equipe oncológica, do cirurgião oncológico e da oncologista clínica. Então, primeiro a gente não sabe quem operou, né? Então tem que ver. De repente, realmente foi câncer de ovário, porque em sendo câncer de ovário, essa paciente, e em sendo operada por um especialista, foi um tumor estadiado. Tem um diagnóstico já histopatológico, deveria ter passado pela oncologista clínica, e ela vai enquadrar, como ela explicou muito bem, com muita propriedade, dentro daqueles tumores que não há necessidade de um tratamento clínico adjuvante. Então, tem, assim, em termos genéricos, com certeza ela foi bem operada e está bem acompanhada. Ótima explicação. Ilma Soares também participou, ligou para a gente, mora na cidade do Paulista, tem 45 anos e ela diz o seguinte: passou a sentir fortes dores no ovário e essas dores vão puxando ali para a perna esquerda. O que pode ser isso? Será que é do ovário mesmo essa dor puxando? Ou será que é uma ciatalgia, uma dor no ciático, alguma dor? Então tem que ver, porque é muito genérico, dor no ovário. A gente não sabe, como fica tudo muito pelve, acaba sendo pelve, aí mexe com a coluna, com hérnia de disco, com ciático. É porque é muito comum, toda mulher ela tem dor pélvica, ela diz dor no ovário. Isso aí é muito assim, muito normal dizer, eu tenho uma dor no ovário. E aí a gente vai investigar essa dor, ultrassom transvaginal, investigar tudo. E fazer o diagnóstico diferencial entre todas as patologias que doem a pelve, desde o aparelho digestivo e outras coisas. Isso. Então, é investigar a dor, aquele velho, e uma hipótese viável, essa dor que vai para a perna, bastante característico de ciatalgia. Mas é muito importante a gente deixar claro aqui, eu sei que já está no final, né, num dos últimos blocos, que dor pélvica não necessariamente vai ser no útero ou no ovário. Como o doutor Erasto falou aqui. Você pode ter problemas intestinais que causam dor pélvica, pode ser uma inflamação, uma infecção, pode ser às vezes uma mulher com corrimento, pode ter dor pélvica também. Então, eu posso ter problemas em coluna, em intestino, em útero, em ovário. Então, tem inúmeros fatores que podem causar dor pélvica. Essa explicação acalma aqui a nossa telespectadora que tem 54 anos, fala que tem diverticulite, intolerância à lactose e alguns cistos na mama, mas sente uma dor ali no quadril, né? Devo me preocupar? Não devo? Então, é uma paciente que vai ter dor pélvica, diverticulite, se já teve diverticulite ou tem diverticulose. Então,
é uma paciente que provavelmente vai ter dor pélvica. Outra participação, a Silvânia, ela disse que a avó dela, por parte de mãe, faleceu de câncer de ovário. Ela está preocupada. Deve se preocupar? Acho que essa preocupação dela deve ser transformada em visita ao especialista. Em visita ao especialista. E saber, Fazer a só prevenção. existiu esse caso na família, porque se só foi essa avó, então isso pode ser um caso esporádico. É interessante, há critérios para a gente dizer se o câncer ele é familiar ou não. Então tem um número de casos específicos para que a gente possa enquadrar essa paciente em alto risco para câncer familiar. E para não haver um mal entendido, é o seguinte, a maioria das neoplasias malignas, elas não são genéticas. Que a gente está falando muito de genético, mas a grande maioria é chamada tumor aleatório, entendeu? Então a maioria dos tumores são aleatórios. Então, um caso esporádico, avó materna, né? Então é tia-avó, né? Avó materna. Avó materna. É avó materna. Está em segundo grau, é uma pessoa de segundo grau. Então, em geral, os tumores são aleatórios. E em casos, muito poucos casos, que são genéticos. Lembrar o seguinte, na verdade o tumor ele é genético porque vai ter uma alteração no DNA da célula, mas não é hereditário. Então, hereditário é aquilo que se herda. Então, quando essa alteração celular ela é herdada, então aí sim, isso é mais ou menos 10 a 15% dos tumores. Os outros 85% são alterações genéticas que não são herdadas. E a gente tem que lembrar aqui, por exemplo, o tumor de colo de útero, eu posso ter uma alteração genética celular, no DNA celular, causado pelo vírus HPV. Um tumor de fígado, eu posso ter uma alteração celular causada pelo vírus da hepatite. Quem fuma, por exemplo, eu posso ter uma alteração celular que ao nível de DNA causada pelo uso do cigarro. Então, são alterações que ocorrem por fatores ambientais e não necessariamente hereditários. E há tumores que não são hereditários, outros sim. Então, isso tem que ficar bem claro na cabeça das pessoas. E ficou muito bem explicado agora, doutora. Muito obrigado. Próxima participação, a telespectadora não se identificou, mas pergunta o seguinte. Gostaria de saber se a adenomiose, é esse nome mesmo? Adenomiose, miomas submucosos. É algo que eu devo me preocupar? É algo cirúrgico? Como é que os convidados poderiam me explicar sobre essas... São patologias benignas. A adenomiose é o endométrio que penetra no músculo do útero e deixa, às vezes, amolecido. Ela pode ter hemorragia, dor ao menstruar. E leumioma já é outra patologia benigna. Não tem nenhuma relação de adenomiose e mioma com neoplasia de ovário nem de útero. São patologias totalmente ginecológicas. Temos muitas participações aqui, muita gente elogiando. Algumas pessoas perguntaram sobre diagnóstico, a gente explicou no decorrer do programa. Falamos também sobre tratamento, né? E fazendo esse tratamento a tempo, é possível falar também em cura do câncer de ovário. Isso é muito importante a gente destacar hoje aqui no programa, porque é um dia, né, muito importante, Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário. A gente chegou naquele momento de reta final do programa. Fizemos uma pergunta aqui no começo do assunto do dia, que foi a nossa enquete. Hoje a pergunta foi a seguinte. Perguntamos a você que está em casa se você sabe como identificar o câncer de ovário. Foi nossa pergunta que está aparecendo aqui no seu vídeo. Sim ou não foi a pergunta, se você sabe identificar. Das pessoas que participaram com a gente, 31% disseram que sim, que sabem identificar o câncer de ovário, sintomas principalmente. Das pessoas que participaram também, 69% disseram que não sabem, porque falam em dores em outros lugares e disseram que não sabiam identificar se se trata de câncer de ovário. De fato é que para saber se tem ou não esse tipo de câncer, só o especialista vai trazer essa informação. Mais uma vez, queria agradecer aqui a participação dos nossos convidados. Foi um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio. Doutora Cristiana Tavares, oncologista. Muito obrigado pela participação. Agora, aquele momento, considerações finais, fique à vontade. É muito importante a gente estar aqui falando de câncer de ovário, a gente fala muito de câncer de mama, de colo de útero, de próstata, mas esquece do ovário. Então, eu acho que mais programas como esse, abordando câncer de ovário, né, acho que podem ser pauta. E lembrar, como eu sempre digo, que câncer tem muito a ver com hábitos de vida.
Então, vamos tentar aí cuidar dessa alimentação, fazer um exercício físico, porque modificação de hábito de vida pode reduzir o risco de câncer, de alguns tipos de câncer, e isso é importantíssimo e é algo que cabe a nós fazer. Mais uma vez, muito obrigado, doutora Cristiana. Volte mais vezes. Também queria agradecer ao doutor Erasto Filho, cirurgião oncológico. Muito obrigado pelas explicações. Considerações finais, à vontade. Bem, eu gostaria de dizer o que os tratados de oncologia dizem. É uma coisa simples, mas é muito profunda e verdadeira. Se você puder extirpar todas as células malignas do hospedeiro, o câncer é curável. Todos os cânceres são curáveis. O desafio é fazer isso aí. Aí vem cirurgia, quimioterapia, hormonioterapia. Então, o câncer de ovário é curável? Sim. Desde que você consiga extirpar do corpo do hospedeiro do paciente todas as células malignas e associar todos os tratamentos possíveis de destruição das células residuais. Então, é possível curar o câncer de ovário? Sim, com toda certeza. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos nossos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. Até lá!